A intenção dessas análises é compartilhar um pouco do meu conhecimento e te ajudar a melhorar o seu design. Mas de nada vai adiantar eu te dar um feedback aqui ou você ouvir alguma dica nessas análises e não colocar em prática. Coloque em prática, cara! Essas criações são dos inscritos aqui do canal e foram enviadas lá no Discord igual da outra vez. Se você quiser que eu analise o seu design também, entra lá que eu vou avisar quando tiver outra análise. O link está aí na descrição. Eu sou J1711, bem-vindo ao quadrante 28 alvo. Dessa vez eu vou analisar contraste, grid e harmonia. Então já deixa um like e vamos fazer uma coisa diferente aqui. Deixa aqui nos comentários o seu voto no design que você considera o melhor, beleza? O primeiro design é do Thundercat. Thundercat, vamos lá. Quando eu bati o olho, eu não entendi do que era. Depois que eu fui sacar que era lixa de skate. Lógico, precisa de uma leitura de contexto para poder entender que é lixa de skate. Pontos positivos. O contraste, também interessante, porque dá para ler bem tranquilo. O produto está centralizado. Maravilha, dá pra ver, tá com uma qualidade boa a imagem também. Dá pra ver que tá com uns detalhezinhos aqui, ó. A imagem tá com uma qualidade bem boa, isso aqui é bem bacana. O que mais? Um estilo mais radical, um estilo diferenciado, bem diferente daquilo que a gente tá habituado a ver. Isso é super interessante, super bacana também. É sair daquele padrão que a gente tá habituado, em todo lugar que a gente vai é sempre a mesma coisa, é mais do mesmo. No seu caso, o design tá bem diferente, tá bem descolado, bem fora do padrão. Pontos negativos. Margem. As informações muito próximos das bordas. Aqui desse lado nem tanto, porque isso aqui faz parte do background, faz parte do fundo. Mas desse lado as informações estão muito coladinhas aqui. Outro ponto, questão do grid. Como eu falei, eu vou analisar contraste, grid e harmonia. Então o grid, no caso do seu design, está desbalanceado. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita informação para esse lado aqui e quase nada desse lado. Você percebe que fica torto, ficar pesado de um lado e leve do outro. É como se tivesse mais ou menos assim, ó. Outro ponto negativo, faltou a experiência. Lembra que eu te falei que eu não consegui entender do que era, só depois que eu fui ler o contexto para entender que isso era uma lixa de skate? Você poderia ter colocado aqui desse lado a experiência, no caso, alguém andando de skate. Isso daria um outro peso, daria contrabalancearia esse design. Se colocasse uma imagem aqui desse lado de um cara andando de skate. Em termos de harmonia, o fato de estar desbalanceado, isso aqui está com um peso maior para esse lado, tira essa harmonia. Você vê que não está harmônico justamente por causa desse peso. Tem muita informação para esse lado e nada do outro lado. Talvez você tenha pensado na ideia de mostrar que a palavra skate está ali. Mas como é um detalhe do fundo, não precisaria ter deixado esse espaço vazio. Em termos de criatividade, sensacional, fora do padrão, fora da caixa, mas precisa ter atenção nesses detalhes para não sobrecarregar o design. Se você assistiu a análise anterior, você deve ter ouvido eu falar sobre a questão de ser objetivo e direto. Então faz esses ajustes, tenta equilibrar. Imagina que o design num contexto geral ele tem pesos. Se você joga tudo muito para um lado, ele pesa para aquele lado. Você sobrecarrega um lado e do outro lado fica vazio. Então continua praticando e continua explorando novos estilos de design como esse aqui. O próximo design é do Liga 2K. Pontos positivos. Destaque para o serviço, está aqui, bem centralizado no meio, é importante em alguns casos. No caso de barbearia, você tem que mostrar o resultado de um serviço, então é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o contraste. Dá para ler todas as informações que estão aqui, sem dificuldade nenhuma. Os textos estão bem legíveis, em tamanhos legíveis. A fonte também é legível, não tem problema nenhum, não está com fonte cheia de frescura. Pontos negativos. Margem, tá tudo muito perto da margem. Sempre dê margem nos materiais. Outro ponto negativo, os espaçamentos. Tá vendo que o espaço é muito pequenininho? Eu entendo que você tentou deixar isso maior, mais legível, deixar essas informações maiores. Mas em alguns casos não precisa. Você pode deixar um pouquinho menor para poder ganhar espaço. Você poderia também ter diminuído essa imagem ou jogado ela para algum outro lugar ou até mesmo jogado ela no tamanho total da tela. Mas tem muitas variações que dá para ser feito em relação a isso. Outro ponto negativo é que você colocou a chamada no final da página. Essa chamada deveria estar no começo, não no final.
Basicamente, as informações estão todas invertidas, porque você jogou o atendimento lá em cima e o comece a semana com estilo, no caso a chamada, aqui para baixo, deveria estar invertido. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção do cliente. Chamou a atenção do cliente, comece a semana com estilo. Como? Aí você passa as informações de atendimento. É como se você respondesse uma pergunta. Comece a semana com estilo. Como? Então, organiza melhor essa questão da hierarquia das informações mais importantes primeiro, não que o atendimento não seja importante, mas é algo que você tem que falar depois que você chamar a atenção do cliente. Então, melhora essa questão dos espaçamentos, da disposição das informações e dos tamanhos, para você criar uma harmonia melhor. Então, continua praticando, vai fazendo vários testes. Se você colocar de um jeito, vê que não ficou tão legal, joga para o outro lado, faz um teste, não tem problema. Você não precisa acertar de primeira. Faz o seguinte, assiste esse vídeo do card que eu vou deixar aqui, que lá eu vou te dar 5 dicas como melhorar o seu design. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. É um vídeo sensacional com muito conteúdo bom. Apesar do vídeo ser antigo, tá gravado uma qualidade questionável, mas é um vídeo com conteúdo muito bom. O próximo design é o do Light. Light, eu acho que eu já tinha visto esse design, eu não lembro aonde, acho que foi no próprio Discord mesmo. Mas está bem bacana esse design. Tem alguns ajustes aqui que eu vou te falar. Pontos positivos, detalhes. Eu sempre falo sobre detalhes porque no design eu sou apaixonado por detalhes, que são eles que valorizam o material e eu já falei isso em praticamente todos os vídeos aqui do canal. Questão dos detalhes. Pensou aqui no desfoque, poderia ter dado um desfoque bem maior aqui, sem medo nenhum. Pode exagerar no desfoque porque está bem perto da lente. Então pode exagerar no desfoque nesses estilos aqui. Não ao extremo para não ficar irreconhecível, mas o suficiente para dar um detalhe um pouco mais sutil. Outro ponto positivo, destaque para o produto, como a gente já falou. Eu ainda aconselho você a tentar incluir a experiência e não só o produto. Ao invés de colocar a foto do açaí, coloca uma pessoa comendo o açaí. Se você não conseguir achar uma imagem desse tipo, da experiência de alguém comendo um açaí, não tem problema, você pode usar o produto também, do jeito que você fez aqui. Ficou bem interessante também. Você pode até aumentar aqui, sem problema nenhum, dar um destaque nele bem grandão aqui. Pode pegar esse do meio aqui, aumentar ele ainda mais, e deixar os outros dois menores, para dar uma impressão de que ele está bem na frente, tipo, bem exagerado mesmo, um negócio bem, não diria cômico, mas algo nesse estilo, um negócio mais agressivo, porque você tem bastante espaço aqui nas laterais, então pode explorar isso, pode aproveitar bastante. O açaí no copo, se fosse o logo, por exemplo, poderia estar bem no cantinho aqui, tenta aproveitar melhor o espaço que você tem. Outro ponto positivo, contraste, roxo com branco e verde, não tem como errar, em termos de açaí é sempre roxo, verde e branco. Dá para usar outras cores também, mas você bate o olho em verde e roxo, você sabe que é açaí. E mais um ponto positivo, questão dos espaços. Tem bastante espaço aqui, espaço aqui, espaço aqui, espaço aqui. Porém, agora vem os pontos negativos. Margem. Você jogou aqui quase lá encostado. Dá mais respiro para as informações. Por quê? Porque todo esse conteúdo jogado aqui embaixo deu um peso para baixo. Mais ou menos o que eu falei para o Thundercat. Pesou muito para baixo, porque tem muita informação aqui embaixo e quase nada lá em cima. Então distribui melhor essas informações para você ter mais harmonia. Então continua praticando. Esse design já ficou melhor do que aquele outro que você mandou, apesar do outro estar bem interessante também, mas esse aqui está melhor do que aquele, porque você colocou alguns detalhezinhos aqui a mais que deram uma beleza diferente para esse design. O próximo design é do Eduardo. Primeira impressão, dinâmico, design alegre, com cores que eu particularmente gosto muito e uma imagem com qualidade top. Pontos positivos, paleta de cores. Todas as cores combinam umas com as outras, inclusive o laranja. Então, primeiro ponto excelente. Outro ponto positivo é o contraste. Dá para ler tudo o que está escrito sem problema nenhum. E isso é um ponto importantíssimo a se ter atenção quando você for criar um design. Outro ponto positivo, a qualidade da imagem que eu já falei. É importantíssimo usar imagens com qualidade. Pontos negativos, margem, é hora do show, tá encostado praticamente aqui. O hora tá encostado, os outros não, mas está praticamente encostado. Aqui embaixo, lá, margenzinha quase minúscula e aqui em cima a mesma coisa. A margem faz parte do design, é ela que te ajuda a controlar melhor aonde o cliente vai olhar primeiro. Então melhora a questão da margem. Se não tiver espaço
diminui as informações, para você conseguir organizar tudo de forma harmônica. Sem margem, não tem harmonia. Com margem, desde que seja bem aplicada, da forma correta, você vai ter uma harmonia muito maior. Outro ponto negativo, as informações invertidas. É hora do show, tem que estar desse lado aqui. O show hoje às 6h50, depois de chamar a atenção do cliente. Outro ponto negativo, o grid está sem alinhamento. Colocou hora, o do tá lá do outro lado, o show tá aqui, não tá alinhado. Precisa alinhar essas informações de uma forma que fique harmônica, como eu acabei de falar. Se você não sabe criar grids, eu vou deixar um card aí. Se o card não aparecer é porque eu não gravei ainda. Como você pode criar um grid para simplificar isso aqui? Divide em 3 partes. Essas 3 partes você alinha as informações de acordo com cada uma das partes. Falando de uma forma bem superficial, bem simples, só para você já conseguir aplicar isso. Tem mais coisas que você precisa respeitar num grid, como a margem e o espaçamento, mas é só para você ter uma ideia para poder controlar. Então organiza melhor as informações, dá uma melhorada também no tom de pele dela, que está bem rosado. Olha só a diferença que faz o tom de pele. Claro que eu mexi em todas as outras cores, tá? Então ignora isso, mas se liga só no tom de pele dela. Bem rosado, bem vermelho, você tira tom de pele mais harmônico, mais condizente com a realidade. Sensacional, só precisa melhorar e corrigir essas questões para deixar ainda melhor. Próximo design é do Pivot TV. Pontos positivos, destaque para o produto, da mesma forma que da outra vez. Em relação ao outro design que você tinha mandado da outra vez, melhorou muito em questão do contraste. Dá para ler perfeitamente o que está escrito. Claro que ainda precisa daquele toquezinho adicional, mas já melhorou bastante, então ponto positivo. Outro ponto positivo, sombra. Essa sombrazinha aqui embaixo dá diferença. Parece que não, mas dá diferença. Se você tirar e colocar, você vai ver. Claro que precisa dos ajustes mais finos, mais realistas, para deixar ele ainda melhor. E outro ponto positivo é que você já deu um pouco mais de atenção ao texto. Já adicionou ali uma sombra, uns efeitozinhos no texto, já deu para perceber que você deu atenção para o texto. Pontos negativos, margem. Ainda precisa melhorar a margem. Vendo que está bem pequenininho, já melhorou em relação a outro design. Nem sempre você precisa deixar o produto no máximo do tamanho. Você pode diminuir, pode colocar ele de uma forma que você consiga encaixar todas as informações. Coloque todas as informações nos lugares que você precisa e depois você aumenta o produto no máximo que você conseguir em relação a essas informações, desde que fique harmônico, certo? Faz testes, não tem problema você testar. Como eu falei, não precisa acertar de primeira. Assiste esse vídeo aí das 5 dicas de como melhorar o design, que vai te ajudar bastante. Outro ponto que não seria um ponto negativo, apenas uma observação. Burger você pode deixar menor, o incrível você deixa grande, mais ou menos aquilo que eu tinha falado da outra vez para você. Porque já dá para ver que é um hambúrguer. A imagem está aqui, você bateu o olho, você sabe que é um hambúrguer. Mas o incrível, não. Você não sabe que é incrível, você sabe que é um hambúrguer. Agora, se você aumenta o incrível, a pessoa ela não vai saber que é incrível, mas ela vai ter uma ideia porque é incrível. É uma informação redundante, porque você está vendo um hambúrguer e está lendo hambúrguer. Outro ponto negativo, precisa melhorar a ambientação, porque essa imagem parece que ela não faz parte do design. Claro que isso é um detalhe um pouco mais avançado, mas você já pode receber essa dica e já começar a treinar a partir de agora. Continua nesse caminho, em relação a outro design que você mandou, já está melhorando, continua praticando e você vai longe. O próximo design é do Arthur. Arthur, carregado o seu design, mas eu vou falar aqui os pontos positivos e os negativos. Mas, primeira impressão é que está bem carregado. Pontos positivos. Posição dos cantores, posições estratégicas, tanto os de cima quanto os de baixo. Isso aqui tem muita gente que erra, coloca em qualquer lugar e acaba estragando o design. Outro ponto positivo, mas que precisa melhorar, questão do contraste, porque o amarelo dá para ler sem problema nenhum com esse fundo rosa que está aqui. Pontos negativos, design está carregado, porque está muito pesado, você vê que as cores estão muito estouradas. Não tem uma palavra que define isso melhor, ele está bem carregado. Precisa ser um pouco mais sutil, talvez diminuir um pouco a intensidade das cores para ficar mais natural, ou talvez usar uma outra cor que complemente, porque o amarelo é uma cor quente, o rosa e o vermelho são cores quentes, talvez equilibrar isso com o azul, com o verde, algo que seja mais adequado para o público, claro. Outro ponto negativo, margem. Olha só que está bem quase encostadinho aqui, tem que melhorar a margem. Quebra esse texto em 2 linhas, coloca no meio sem problema,
e aumenta a questão da margem. Outro ponto negativo, esse ajuste que você fez de texto, quando eu bati o olho, eu li Sá maior, por causa da posição do S ali. O que você poderia ter feito, por exemplo, é colocado esse A aqui em um maiúsculo e continuado essa linha aqui do S, que daí ia ficar um A aqui em cima. Faria assim, dessa forma, A maior, saudade. Aí não teria esse conflito de texto. E outro ponto, esse não é um ponto negativo, é só um ponto para você dar atenção. Por quê? Porque você colocou um brilho na cara dessa pessoa aqui e automaticamente o olho vai para ele. Tipo, parece que você quis dar destaque para ele ali. Parece que ele tá olhando para onde? Pro traseiro do parceiro aqui. É a primeira coisa que eu bati o olho foi lá. Esse brilho que você colocou guiou o olhar diretamente para ele. Por quê? Como o seu design está num contexto mais carregado, o olho automaticamente vai para onde está mais natural. E talvez o mais próximo desse natural seja aqui. Esse brilho ele chama mais atenção. Então melhora esses detalhes, diminui um pouco a intensidade, não tem problema você deixar ela um pouco mais apagada. Por exemplo, eu só diminuir um pouquinho a saturação. Claro que isso precisa ser feito da forma correta, mas é só para você ter uma ideia. Olha só como já deu uma diferença gigantesca no seu design, só de ter diminuído um pouquinho a intensidade das cores. Consegue ver que é mais agradável de olhar? Então tenha cuidado nessa questão da saturação das imagens, não sobrecarrega, não tem problema ela ficar um pouquinho mais apagada, mas ficar mais harmônico, porque vai chamar atenção também. Continua praticando porque os detalhes que você colocou aqui são detalhes importantes, dá para ver que você pensou em cada detalhe, só precisa diminuir um pouco a intensidade nesses aspectos. E por fim, Marciliano. Marciliano, foi na correria, mas deu tempo, hein? Trabalhar em agência é daí para mais. É na correria, é na pauleira. Se a sua intenção for um dia trabalhar em uma agência, vai se acostumando porque é daí para pior. Pontos positivos: destaque para o produto com ambientação. Não só pelo fato da luz que você colocou, e isso dá um destaquezinho, dá um glamour para o material, mas também por causa do fundo. E também você pensou na questão do desfoque. Isso é importantíssimo, porque mostra que o foco está todo no produto. Uma dica: ao invés de usar um background de uma paisagem, procura alguém bebendo, porque assim você cria a ilusão da experiência também. Mas é só uma dica para você testar. Combinação de fontes, deu um charme para a peça, ficou legal. Contraste, dá para ler. E a questão dos detalhes. Quais detalhes? O fundo desfocado, a ambientação com o brilho do sol. Dá para ver que você tirou ali, deixou transparente a taça. Isso também é um ponto super positivo, porque tem muita gente que não faz isso. Pontos negativos: tomar cuidado com as cores e tons que estouram. Por exemplo, aqui embaixo, o preto. Se o cliente for imprimir esse material, isso aqui vai dar uma dor de cabeça, ele vai procurar você de novo, vai ter que refazer esse detalhe aqui, vai ter que ajustar. Pode acontecer de gerar algum custo para o cliente se ele tiver que imprimir de novo. Enfim, isso aqui dá bastante dor de cabeça, então só tomar cuidado com esses detalhes. Outro ponto negativo: melhorar o grid. O que você poderia ter feito? Jogado um pouquinho mais aqui para a lateral, para ficar no ponto de ouro, tanto a taça quanto a garrafa, e ter aproveitado melhor o espaço desse lado aqui. Ou talvez só ter jogado um pouquinho mais para cima, para ter deixado mais alinhado tanto de um lado quanto do outro, na mesma proporção, só para dar uma harmonia melhor. E outro ponto detalhezinho é a margem. Eu não aguento mais falar de margem. Eu não aguento mais falar de margem. Galera, ouçam isso, por favor. A margem faz parte do design também. Usem a margem como parte do design de vocês. Não tenham medo de explorar o material. Se não tiver espaço, diminui as coisas para ter espaço. Usem margem. Precisa ter margem nas laterais do material. Margens que sejam consideráveis, que sejam agradáveis. Não é uma margenzinha fininha, pequenininha. Não precisa tentar aproveitar o máximo do material. Não tem custo isso. Se você colocar uma margem maior ou uma margem menor, o preço do material vai ser o mesmo. Muito antigamente, lá 10 anos atrás, é que a gente se preocupava com aproveitar até a última linha do material durante a impressão. Hoje, a gente não precisa mais se preocupar com isso, beleza? Então aproveitem, usem.
a margem, não se preocupem em dar espaço para o material. Vamos lá. Marciliano, tá no caminho certo, super certo, tem bastante coisa para melhorar, tem bastante detalhezinho para ajustar, só alguns pequenos ajustes para deixar o seu material ainda mais profissional, porque ele já tá com cara de material profissional. Continua treinando, vai dando esses pequenos ajustes. Se você vê que não ficou bom, tenta de outra forma, então faz os testes, joga ele para um lado. Se você vê que não ficou pesado de um lado e vazio do outro, mantém. Se você vê que ficou muito pesado, tenta equilibrar as informações, mas tá super no caminho certo. Depois comenta aqui quanto tempo que você já trabalha com design. Agora é o seguinte, eu vou criar um quadro de dúvidas e perguntas aqui no canal para ajudar vocês. Então mandem as suas perguntas aqui nos comentários ou lá no Discord. Eu vou selecionar as melhores e vou responder em um vídeo. Não esquece de votar no design que você achou melhor entre todos. Deixa um like, sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alto.